Certo, pessoal. Então, conforme prometido, tá? Trouxemos aqui para o canal, tá? Board Sagas, um novo jogo, né? O jogo Marvel United X-Men, certo? Esse aqui é um jogo, tá? De 1 a 4 jogadores, pode ser jogado solo ou até 4 pessoas, aonde os heróis da Marvel tentam vencer os vilões da Marvel, certo? E nós ganhamos quando nós vencemos o vilão, certo? Então, só falando, os nossos heróis aqui escolhidos, da enquete foram, os vencedores: o Wolverine, a Tempestade, e o Professor Xavier, certo? E eles vão enfrentar o Juggernaut, certo? Então, esse é aquele tipo de jogo que é melhor, pelo menos eu acho mais fácil explicar ele. Ele é muito bom para explicar enquanto se joga, tá? Então, essa introdução aqui foi só para iniciar o vídeo, tá? Bem rapidinho. E nós vamos aqui então fazer, um primeiro turno, tá? Com regras bem explicadinho, bem devagar, tá? E só a única coisa que eu vou explicar aqui antes é o seguinte, tá? Para começar o jogo você escolhe o vilão, tá? Tem aqui o Juggernaut, o Fanático, tem outros 3 vilões na caixa base para escolher. Já adianto que esse é um jogo com um número grande de expansões, muitas das quais já estão disponíveis no Brasil, Tem uma versão mais básica desse jogo, que é a dos Vingadores. Eu trouxe a dos X-Men porque eu achei mais divertida, tá? E, então você escolhe um vilão, você escolhe os heróis, tá? Vem 8 locais na caixa base, tá? Então você dispõe tanto a posição dos locais quanto os locais, tem que ser 6, tem 8 para escolher 6, são escolhidos a posição e os locais são escolhidos de forma aleatória, tá? E o objetivo então é vencer o vilão, Aqui estão os pontos de vida dele. O objetivo é zerar os pontos de vida do vilão, tá? O resto eu vou explicar a partir do primeiro turno, certo? Então, antes da gente começar o primeiro turno com explicação, a gente vai on the fly, Nós vamos explicar enquanto jogamos. Deem um like, deem um joinha, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem a continuidade desse canal, se vocês quiserem que a gente traga mais jogos para o canal, tá? Porque ainda nós não temos coisas que outros canais têm, como por exemplo envio de exemplares, para review e gameplay, tá? Colaborem com qualquer valor que vocês sentirem confortáveis, se vocês quiserem, no Pix, tá? Como ninguém estava colaborando na campanha do Padrim, eu encerrei a campanha do Padrim. Então todos os links para a campanha do Padrim que estão nos vídeos anteriores, eles não vão dar em lugar nenhum, mas o Pix continua valendo, tá? Que mais de aviso? De avisos eu acho que era só isso, tá? Então aguardem a vinheta, tá? E já voltamos para começar o jogo, tá? Com o primeiro turno explicado,
pausado, tintim por tintim, e aguardem aí, foi! Ok, gente, então vamos lá, tá? A primeira coisa que a gente faz nesse jogo antes de começá-lo é formar a mão dos heróis, certo? Então, cada herói ele vai comprar, né, a mão inicial de cada herói são 3 cartas, tá? Alguns heróis, tá? Eles têm aqui, como vocês podem ver aqui, né, escrito, né? Alguém está aparecendo aqui só, o que que é? Tá, falou que não era nada, tá? Alguns heróis, tá? Como Wolverine, eles têm cartas que tem aqui no verso dela escrito mão inicial. Então essa carta ela tem que ir na mão inicial do Wolverine, né? É uma temática mecânica do jogo, tá? Os outros dois aqui não tem isso, tá? Então o Wolverine, né, já explico como é que funcionam essas cartas, né? Então a mão do Wolverine aqui ele vai comprar 3 cartas iniciais, tá? Opa. Tá? E a Tempestade também, né? Eu embaralhei aqui antes, certo? Tatã. E o professor Charles Xavier também vai comprar aqui a sua mão inicial, tá? Então, beleza, tá? Vocês estão vendo aqui, né, que tem uns símbolozinhos aqui nesse... tem uns símbolozinhos diferentes aqui em cada uma dessas cartas, tá? Vamos começar aqui pelo Wolverine, tá? O símbolo da estrela, tá? O símbolo da estrela. O símbolo da estrela, ela é um ato heróico, tá? O ato heróico, tá? É assim, o Wolverine, né? Quando você tiver um símbolo de ato heróico, tá? Você pode fazer 2 coisas, tá? Você pode salvar um refém, tá? Reféns são esses azuis aqui, né? Ou colocar fichinhas de ato heróico aqui em cima dessas cartas, tá? Essas cartas aqui são chamadas cartas de ameaça, tá? Então, no espaço onde o Wolverine tiver, ele pode usar atos heróicos para salvar reféns e colocar símbolos de estrela, de ato heróico nessas cartas aqui que tiverem estrelas, tá? Essas fichinhas aqui eu vou mostrar para vocês, elas são assim, ó, tá, né? Então você pode pôr essas fichas aqui, né? Igual a quantidade de estrelinhas que tem, tá? Quando você salva um refém, né? Você, né? Aqui nós temos 3 missões, né? Você vai pôr o refém que você salvou aqui no resgate de civis, tá? Né? Se tiver um refém no seu local, né? Repare que eu tirei o refém daqui e tem aqui uma marca d'água de refém. Isso significa que esse cenário aqui ele começa com um refém em jogo, então é assim que eu distribuo, né? Por exemplo, 2 reféns e aqui é um bandido, né? E um bandido aqui, tá? Então quando eu resgato reféns eu ponho ele aqui nessa carta. Quando eu resgato 9 reféns,
eu descarto essa carta e eu puxo essa outra carta para cá, tá? Então, isso aqui é uma missão, tá? Então, para vencer o vilão, tá? Eu vou explicar por que daqui a pouco. Nós temos que, pelo menos, não importa quais, cumprir 2 dessas missões. Então, uma dessas missões é usar atos heróicos para resgatar civis, né? Reféns civis. O soco, ele serve para você derrotar bandidos, né? Então, a mesma coisa, toda vez que você usa um soco, você pode, se tiver bandido no espaço do seu herói, você pode derrotar bandidos e colocar bandidos aqui. Se você conseguir 9, você descarta essa carta e você cumpriu a missão de derrotar bandidos. E o verde é o movimento. Então, para cada um desses que você tiver, você pode mover o seu herói para qualquer espaço, tá? E outra coisa, né? Se você, por exemplo, todas as cartas aqui, elas têm 3 símbolos de símbolos heróicos, né? Como por exemplo aqui o poder desse Torá. Quando você usa, né, um ato heróico para colocar símbolo e você consegue pôr 3 aqui, você retira essa carta e ela cai fora. E aí você também, a ficha, né, que tinha do lado aqui, você põe aqui em remova ameaças, tá? Quando você remover 4 ameaças, você também cumpre essa missão, tá? Um outro detalhe, né? Então, o soco, né, ele também serve para bater no vilão. Então, uma forma da que a gente tem de vencer o jogo é dar soco no vilão, né? Então, se o vilão estiver no nosso próprio espaço, a gente vai tirando aqui essas fichas. Quando tiver 0, o vilão é vencido, tá? Então, a gente precisa dar soco no vilão. A quantidade de vida do vilão depende do número de jogadores, né? No caso, o fanático, para qualquer número de jogadores, ele tem 8 pontos de vida. Na verdade, é número de heróis, né? No caso, 3 heróis aqui, ele tá com 8 pontos de vida, tá? E, né? E às vezes os heróis, eles têm outras habilidades especiais que eu vou explicar depois, tá? Acabando essa parte aqui das ações, tá, que você pode fazer. Quando você tira uma carta de ameaça, você ganha os heróis, né, ganham um benefício do local que eu vou explicar depois, tá? Então isso daí são as ações as ações básicas, né, que são ato heróico, movimentar e soco, tá? Então, como é que se desenrola o turno, né? O turno, ele vai se desenrolar através de um enredo, tá? Então, bom, só para explicar, né, outra coisa que eu tenho que explicar. Os locais são distribuídos aleatoriamente e as cartas de ameaça, elas são exclusivas de cada vilão e também são distribuídas aleatoriamente em cada local, tá? Quando nós cumprirmos a primeira missão, tá? Para o efeito dessa primeira missão aqui, para explicar, vou ter que explicar o turno, tá? Mas a segunda missão, importante é que a gente só pode começar a bater no vilão quando a gente cumpre 2 missões, não importa quais, certo? Então, com 2 missões cumpridas, a gente pode bater no vilão se a gente estiver no lugar dele, tá? Então, agora, para explicar o funcionamento do turno, eu vou começar o primeiro turno aqui, tá? Um outro detalhe, né? O local aonde o vilão é escolhido ele começa também no local desses aleatório, né? O vilão também vai se mexer,
né, no caso o Juggernaut, e os heróis eles têm que começar no local diametralmente oposto. Então, se a posição da Ilha Muir é essa, o local que os heróis vão começar é o diametralmente oposto, tá? Beleza, agora eu acho que eu posso finalmente começar o turno, explicando essas bases aqui, tá? O turno sempre começa com o vilão, então nós puxamos então a carta do vilão, tá? E aqui eu vou, vou mostrar a carta aqui do vilão para vocês na tela, tá? E o vilão, quando você puxa ele, né, em cima você vai ter uma flecha no sentido horário ou anti-horário, no caso aqui no sentido horário, e aqui vai dizer quantas quantos espaços o vilão anda, certo? Então, no caso aqui, o Juggernaut ele vai andar 4 espaços no sentido horário, certo? Então vai 1, 2, 3, 4, tá? E aí nós vamos encontrar aqui escrito Ban, né? Ban, né? No caso, até deixa eu ajeitar um pouco essas mãos aqui, eu vou deixar elas mais aqui retiradas, tá? E eu vou pôr aqui o vilão aqui, tá? Vou deixar as mãos assim, tá? Ban. O que é esse ban? Cada vilão ele tem um efeito de ban diferente, tá? Então, quando o vilão dá o ban dele, você tem que vir na ficha do vilão e ver o que é o ban do vilão. Cause 1 de dano a cada herói nos locais pelos quais Juggernaut se moveu, saiu ou entrou nesse turno. Então, por todos os locais que o Juggernaut passou, cada herói toma 1 de dano. Como é que os heróis tomam 1 de dano, tá? Os heróis tomam 1 de dano assim, ó, tá? O número de cartas na mão de cada herói é também a vida do herói, certo? Então, por exemplo, né, todos agora tomaram dano, né, porque o Juggernaut passou por aqui, né? Então ele passou chifrando todo mundo, tá? Então quando você toma um dano, você pega uma carta, né? Cada jogador escolhe uma carta e coloca debaixo do baralho do seu respectivo herói. No caso, então, o Wolverine ele vai perder uma carta, tá? Ficou com 2 na mão, tá? A Tempestade ela perdeu outra carta e ela vai colocar uma carta debaixo do seu baralho. E o Professor Xavier ele vai colocar uma carta debaixo aqui, tá? Então agora os heróis ficaram com 2 de vida, tá? Então é assim que os heróis tomam dano. Quando você perde carta quando você fica sem cartas na mão, o seu herói é nocauteado, tá? E aí se isso acontecer, eu vou explicar como é que funciona, tá? Beleza,
né? Então, o ban. Depois do ban, tá? Você vai olhar para baixo e você vai ver o local onde o herói está. E ali vai dizer, né, que o vilão, né, ele vai colocar fichas no seu local e nos locais adjacentes, né? Então pode ser ficha ou de civil ou de bandido. No caso ali, no local onde o Juggernaut tá, ele vai pôr 2 fichas de civil no local onde ele tá, e em cada outro local ele vai colocar uma ficha de nos locais adjacentes, né? Então no anterior e no atual ele vai colocar nos outros locais, em cada um, uma ficha de herói, tá? Aí, mas Douglas, mas e se por acaso, né, ele for botar ficha e se ele for botar ficha, né, e não tiver mais espaço do local, aí você tem que resolver, se acontecer, todo vilão tem um efeito de excesso, tá? E aí você vai nesse efeito de excesso e faz o efeito de excesso, tá? Um outro detalhe, tá? Como que os heróis perdem o jogo, né? Os heróis eles perdem o jogo se acabar, né? Se o vilão for comprar uma carta dele aqui, se ele tiver que comprar uma carta e não tiver mais cartas nesse baralho, se o vilão ele consegue cumprir o seu plano, no caso o Juggernaut não tem plano, o único plano dele é sair chifrando todo mundo que ele encontra pela frente, né? E se um dos heróis ele começa o turno dele sem cartas na mão e sem cartas no seu baralho, também se perde o jogo, tá? Beleza, tá? Então essas são as 3 formas básicas de se perder o jogo. E a gente vence o jogo quando vence o vilão, tá? Então o vilão fez o seu movimento, agora numa ordem, né, que os jogadores acertam entre si antes do início do jogo, os heróis cada um vai jogar uma carta, e a cada 3 heróis, não importa se tem 2 heróis, né, no mínimo, se você estiver jogando solo você pode jogar no mínimo com 2 heróis, mas não interessa se tem 2, 3 ou 4 heróis em jogo, né? A cada 3 vezes que um herói fizer a sua ação, né, o vilão vai se mexer de novo, né? Você vai comprar a carta do vilão. Então, no caso, na ordem aqui, tá? Nós temos começar com o Wolverine, né? Então, agora nós vamos começar a montar aquilo que a gente chama de enredo. O enredo da batalha dos heróis contra o vilão, né? Então, então, por exemplo, vamos ver. O Wolverine vai começar, tá? E ele vai botar essa carta aqui, tá? Que tá escrito, ela tem aqui, né, garras de adamantium, 2 símbolos de soco e um símbolo de soco, tá? Essa carta tá dando então 3 socos pro Wolverine, tá? Na verdade, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, o Wolverine vai começar com essa carta aqui, tá? Essa carta, ela dá para ele um símbolo de estrela e tem um efeito especial, tá? Que é fator de cura. Enquanto essa carta estiver virada para cima no enredo, se você tiver menos de 3 cartas na mão no final do turno do vilão,
você pode comprar uma carta, tá? Eu já explico como é que funciona isso aqui. Então, o Wolverine ele ganhou um símbolo de estrela. Ele vai fazer um símbolo de estrela e colocar um aqui nesta ameaça aqui, tá? Agora, vamos aproveitar para falar das ameaças, tá? A gente quer as ameaças por 3 motivos. Ele se livrar das ameaças por 3 motivos, basicamente, tá? Um motivo é que quando a gente põe aqui, né, os 3 símbolos, né, de ação heróica, a gente tira ela do jogo e avança aqui uma das missões, certo? O outro motivo é que quando a gente se livra, a gente ganha um benefício do local onde a gente tá, que a gente não tem enquanto ela tá aqui. E o outro motivo é que toda carta de ameaça, ela cria uma vantagem pro vilão, tá? Os vilões têm ameaças diferentes, né? Então no caso aqui, a gente tem 2 selos desse Torak, 2 avatares desse Torak e 2 poder desse Torak. Aqui tem o selo desse Torak. O que diz aqui? Se um herói começar o turno dele neste local, trate quaisquer efeitos especiais nas cartas dele como se estivessem em branco nesse turno, tá? Ou seja, né, os efeitos especiais, né, são tudo aquilo que está nesse quadradinho aqui em cima. Então, se o Wolverine começa o turno dele aqui, isso aqui é como se não valesse nada, tá? Só vale então o que está aqui nas flechinhas, tá? Então, se a gente se livrar disso aqui, não tem mais esse efeito nesse local. Aqui onde o fanático tá, tem avatar desse Torak, tá? Enquanto um ou mais avatar desse Torak estiver em jogo, o Juggernaut ignora 1 de dano a cada turno de herói, né? Então, por exemplo, cada vez que um herói vai golpear ele, né, enquanto tiver as cartas aqui, essa e essa aqui, do avatar de Torak, ele toma 1 a menos de dano se ele fosse tomar dano, né? A outra coisa é que o poder de Torak, ao sofrerem dano, heróis deste local sofrem 1 de dano extra. Então, nesses 2 locais aqui, se a gente sofrer qualquer dano, a gente toma ainda mais 1 de dano. Então, se os heróis estivessem aqui, a gente teria descartado cada um 2 cartas. E outra coisa, no início do turno do herói, cada herói dele compra uma carta, né? Cada herói compra uma carta, né? Então, não muda nada porque eu ia jogar essa aqui mesmo, tá? Então é isso, né? Então o Wolverine tá agindo, né? Vai começar agindo para tirar o selo desse Torak. E o fator de cura dele, né, que diz aqui: enquanto essa carta estiver virada para cima no enredo, se você tiver menos de 3 cartas na mão no final do turno do vilão, ou seja, quando comprar a carta do Juggernaut, você pode comprar uma carta, né? Então, ou seja, você vai regenerando o Wolverine, mas isso não vale se ele começar aqui nesse local, tá? Um outro detalhe também quanto ao turno do vilão, tá? Então, tava falando das missões antes, né? Quando você cumpre a primeira missão, né, o vilão, ele fica mais adiantado, ou, né, ele entra em pressão. Ou seja, se antes você compra a carta do vilão a cada 3 jogadas de herói, quando cumprir a primeira missão ele vai passar a fazer isso a cada 2 jogadas de herói. Então, por exemplo, joga como tá agora, joga o Wolverine, depois a Tempestade, depois o Professor Xavier, depois o Juggernaut. Se a gente cumprir uma missão dessas 3, o Juggernaut vai fazer isso a cada 2 turnos de herói, né? Então vai acabar esse deck mais rápido. Se a gente cumprir a segunda missão, a gente passa a conseguir bater no Juggernaut, ou seja, já a gente pode, a partir do momento que a gente cumpriu 2 missões, a gente pode tentar vencer o jogo. E se aí, por acaso a gente cumprir a terceira missão, no momento que cumprir a terceira missão,
todos os heróis compram uma carta do seu baralho, tá? Então é isso. Por isso que é normal nesse jogo as pessoas mais experientes tentarem cumprir 2 missões ao mesmo tempo. Por quê? Para poder bater no vilão, né? Você, claro, vai dar a vantagem dele andar do vilão andar mais rápido, mas ao mesmo tempo você começa a bater nele. Ao passo que se você só cumprir uma missão sem cumprir outra no mesmo turno, o vilão vai ter vantagem, tá? Então isso aí vou explicar mais com o passar do tempo do jogo, tá? Então beleza, então esse foi o turno do Wolverine. O Wolverine jogou sua carta e colocou aqui seu ato herói. Agora vamos para a Tempestade. A Tempestade, ela vai fazer o seu ato heróico e ela vai se mover, né? Então ela vai colocar uma ficha aqui, né? Eu também poderia salvar aqui salvar o civil, mas vamos colocar aqui, eu posso fazer o que eu quiser, tá? Olha uma coisa interessante aqui nesse jogo, tá? A partir do momento que outro herói jogou, tá? O herói ele tem acesso às ações da carta dele e à ação do herói que jogou antes, né? Então sempre a carta dele e uma carta antes, tá? Então, por exemplo, a Tempestade, né? Ela tem 2 ações de heroísmo e uma de se movimentar. Ela pode fazer em qualquer ordem. E outra coisa é que o herói da vez, ele nunca tem os efeitos especiais do herói que veio antes, né? Então, no caso, a Tempestade ela tem 2 atos heróicos, certo? Então, eu podia me movimentar, fazer 2 atos heróicos, ou fazer 2 atos heróicos e me movimentar, ou eu podia me movimentar, fazer um ato heróico, me movimentar e depois fazer outro ato heróico, né? No caso aqui eu vou fazer 2 atos heróicos, tá? E aí eu vou tirar o selo de Sitorak, tá? Caiu fora do jogo esta ameaça, tá? E ela vai se mover, né? Então ela vai vir para cá, para a Estação Espacial do Sentinela, que também tem o selo de Sitorak ali, tá? Então esse aí foi o turno da Tempestade, tá? Então o professor Charles Xavier, né? Ele vai ele vai então jogar essa carta aqui, tá? Que é a alteração da mente, tá? Como ele começou o turno aqui, esse texto aqui não faz nada, tá? Ele tem 2 movimentos e um ato heróico, tá? Então ele vai se movimentar 2, né? Então ele vai andar 1, 2, eu posso andar em qualquer sentido, tá? E ele tem acesso ao ato heróico anterior da, né? Ele não tem, por exemplo, do Wolverine, né? Não é 2 para trás, é o seu e o anterior. E outro detalhe, meu Deus, né? Eu tô me esquecendo que você compra uma carta. Aliás, eu não vou usar essa carta aqui. Volta tudo, né? No início do turno do herói, você compra uma carta, tá? Então, o professor Xavier ele vai usar essa carta aqui. Essa carta aqui, ela é o Coringa. Ele pode fazer qualquer uma das... Essa aqui vale qualquer uma das 3 ações, tá? Então, o professor Xavier, né, ele vai, rebobinei, né, ele vai então se mover né, ele pode se mover para cá ou para cá, ele vai se mover para cá, e aí, usando essa ação de se mover, e aí ele vai usar isso aqui como ato heróico,
ele vai então botar 2 fichas de heroísmo aqui. Ah, e outro detalhe, como eu cumpri essa missão, me livrei da ameaça, eu ponho aqui uma fichinha de remoção de ameaça que estava aqui, vai aqui, tá? E aí vai 2 atos heróicos aqui, tá? Beleza. Então, feito isso, tá? Feito isso, vai vir então o turno do vilão, tá? Então, fechamos aqui então o primeiro turno do jogo, tá? É isso, tá? Então, ainda faltam algumas coisinhas para explicar, tá? Mas vamos deixar para o próximo vídeo, tá? Onde as coisas vão andar mais rápido. Quanto mais regras eu for explicando, mais rápido, com menos conversa eu vou andando no jogo, até o momento que ele vai ficar bem fluido, tá? Então aguardem aí o próximo vídeo do canal Board Sagas, tá? Esse vídeo foi mais comprido porque eu tive que introduzir o jogo. A tendência é os outros vídeos ficarem mais curtos, né? Se gostarem, deem um joinha, deem um like, tá? Comentem se quiserem colaborem com o Pix. E na terça-feira nos vemos com mais um vídeo do seu e do nosso canal Board Sagas e fui!